Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais uma Eterna Lisa. Hoje vamos falar de como foi os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu tinha feito um vídeo, quer dizer, antes de começar as oitavas, falei quem eu achava que passava, acertei 6 de 8. Um dos que não passou, que eu tinha falado que ia passar era o meu time, mas fazer o quê, né? Não dá para ganhar todos. Mas já vamos falar desse jogo antes. Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, esse logo é ao meu redor. Já se inscreve no canal, deixa o like, comentário e vamos pro vídeo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, vamos compartilhar a tela com vocês. Então tá aqui as oitavas de final. O primeiro jogo de destaque aqui é Corinthians e Santos. Primeiro jogo, Corinthians avassalador, 4-0. Podia ter feito até mais. O primeiro tempo acabou 3-0. No segundo tempo, o Corinthians tirou o pé, podia ter feito 5, 6 tranquilamente. Foi só 4-0. No jogo de volta, o Vitor Pereira, né, o técnico do Corinthians, mesclou mais o time, e tem uma hora que começou a tirar os principais jogadores e botar mais os meninos novos. E o Santos, no jogo de volta, tentou fazer um ataque total ali, mas, cara, o time do Santos é um time muito desorganizado. Você pega a defesa do Santos, até que é ajustada ali. O João Paulo é um grande goleiro, daí a dupla de zaga ali, fazendo uma excelente dupla de zaga, os laterais ali defensivamente até que estão indo bem, só que, cara, o problema do Santos é o meio de campo. Você tem o Marcos Leonardo, que é um grande atacante, daí você tem o Léo Batistão, que varia entre boas e más atuações, o Ângelo, que é um menino novo, ainda está se desenvolvendo, ainda não pode ter toda essa carga de ser o novo Neymar, de resolver tudo pro time, né? Toda vez vai ser o novo Neymar, mas enfim. O grande problema do Santos é o meio de campo. O meio de campo do Santos é inexistente. Isso ficou claro no 4-0 e no jogo de volta, que você esperava o Santos pressionar do começo ao fim, pelo menos tentar ali um milagre, uma recuperação heróica. Você não teve. O primeiro tempo modorrento, você tem ali uma grande chance, que é uma cabeçada do Marcos Leonardo, que o Cássio defende no rebote ali, o Ângelo, no lugar de bater de primeira para dentro da área, ou pro gol de primeira para dentro da área pro Léo Batistão, e tenta trazer o pé bom, nisso a zaga do Corinthians já se arma e não sai mais nada. No segundo tempo, um pênalti besta do Cássio, gol do Santos, 1-0, mas, cara, não ia ter uma recuperação. Para mim, depois teve o lance do Gil, que foi pênalti no Marcos Leonardo, segundo pênalti para o Santos, daí esse pênalti não foi dado, o árbitro vai até ali no VAR e não marcou, mas eu não se fizesse 2-0, cara, eu acho que o Santos não recuperava. Talvez ali com a torcida empurrando, na raça, no desespero, chuveirinho, talvez achasse mais um gol, mas dificilmente ia fazer mais 2 gols no Corinthians. O Corinthians passa, sim, passou com sobras, eu diria. Tanto que, cara, o Corinthians jogou mesmo um tempo dos 4. O segundo tempo em Itaquera e os 2 tempos lá em Santos, o Corinthians jogou com o freio de mão puxado. Isso foi nítido. Então, assim, o time do Santos, não acho que nem muitas pessoas estão falando vai brigar para cair. Acho que esse time do Santos é um time de meio de tabela. Talvez, se ajustar, se arrumar direitinho, talvez brigue ali por um G6, mas muito difícil. Eu acho que é um time para ficar em décimo primeiro lugar. E outras coisas, né? No meio do caminho entre do primeiro até o segundo jogo, você tem a saída do Ricardo Goulart, né, que tinha sido a grande contação para a temporada, camisa 10 e tudo. Também nesse meio do caminho dos 2 jogos, o Santos é eliminado pelo Táchira na Libertadores, o que, cara, é inaceitável. É a primeira vez que o Santos cai para um time venezuelano e cai por besteira, dava para ter passado e, enfim. Então a fase do Santos não é boa, mas não acho que é desesperadora ao ponto de brigar contra rebaixamento. Mas passa o Corinthians, um time que aos poucos o Vitor Pereira vem ajeitando, vem tomando corpo e eu acho que segue sendo um forte candidato aí ao título. Segundo jogo, vamos lá. Palmeiras e São Paulo. Meu Palmeiras, né? Primeiro jogo no Morumbi, 1-0 merecido para São Paulo. Palmeiras também inexistente nesse primeiro jogo. São Paulo mereceu a vitória, uma falha de marcação do Palmeiras, gol do Patrick. E o São Paulo vai com uma boa vantagem, a vantagem de ter 2 resultados a favor para se classificar, um empate ou uma vitória. Só não se classificava direto se perdesse o jogo. E o Palmeiras, esse ano, está tendo um bom aproveitamento contra o São Paulo, né? Então, na final do Paulista, reverteu 3-1 para 4-0, né? Então, foi considerada até uma segunda arrancada heróica pelo que foi aquele jogo. No Brasileirão, perdendo por 1-0 no Morumbi, foi lá arrancar uma virada nos acréscimos. Então,
recém teve também ano passado que o Palmeiras elimina o São Paulo da Libertadores. Então, recentemente, tá tendo primeiro muitos confrontos de mata-mata, né? Que até no ano também, ano passado, a final do Paulista, São Paulo ganhando do Palmeiras. Então, voltando a ter vários confrontos entre Palmeiras e São Paulo, como teve no início da década de 90 e ali no comecinho de 2000. E todo mundo esperava uma recuperação do Palmeiras. Palmeiras que passa por assim, todo time ao longo da temporada tem um momento de oscilação de começa a ter resultados ruins. E o Palmeiras está passando por essa fase, que foi aquele empate com o Avaí, perder em casa para o Atlético Paranaense, foi a primeira derrota para o São Paulo, daí você tem o Veiga se machucando, o Rony se machucando, o Verón sendo pego em balada e também se machucando, cortando o pé. Enfim, você tem ali o Naval se machucando, você tem o Scarpa já fechando com o clube da Inglaterra. Então, é um momento de turbulência, um momento ruim ali da temporada do Palmeiras, que é um momento de oscilação que o time não está dando bons resultados. Então, existia toda essa preocupação com o cenário do jogo de ontem. Palmeiras, em 13 minutos, vira o jogo, né? Faz 1-0 aos 10 e 2-0 aos 13. Parecia que o Palmeiras ia se classificar, parecia que o Palmeiras de novo ia sobrar para cima do São Paulo e eliminar novamente o São Paulo. Só que, aparentemente, depois do segundo gol, o Palmeiras dá uma tirada de pé. No segundo tempo, fica um jogo morno. O São Paulo com muito cuidado para atacar, para não tomar o terceiro gol. O Palmeiras também não querendo se expor muito. E aí, os lances capitais do jogo, né? Um pênalti para o Palmeiras. A chance de fazer 3-0 e liquidar a partida. Se o Palmeiras faz 3-0, esquece. O São Paulo não ia buscar. Ia ser uma outra eliminação do Palmeiras. O Veiga, que até pouco tempo atrás nunca errou um pênalti, tinha, sei lá, 25, 27 pênaltis pelo Palmeiras e não tinha errado nenhum. Tinha perdido o último que tinha batido contra o Santos pelo Brasileirão, mas isso interferiu porque depois acabou ganhando aquele jogo por 1-0. E aí, contra o São Paulo, ele vai bater o pênalti, ele bate por cima, ele desloca o Jandrei, mas bate por cima, perde a chance de matar o jogo. E, cara, é o futebol, né? 3 minutos depois, pênalti pro São Paulo, o Luciano bate, diminui 2-1 e o jogo vai para os pênaltis. De novo, depois do 2-1, o Palmeiras não consegue ali fazer uma pressão para buscar o terceiro gol. O São Paulo também, o pênalti estava bom. A torcida do Palmeiras sentiu muito. Eu percebi que diminuiu bastante o barulho. Estava vendo pela TV, né? Senti bastante diminuir o barulho da torcida. Parece que a torcida ficou meio desanimada com esses dois pênaltis de sequência, com o Veiga errando e o Luciano acertando. O jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o Veiga, de novo, primeiro a bater e erra de novo. Dessa vez ele bate, no lugar de tentar bater no alto, ele bate baixo, rasteiro. O Jandrei pega. Então, eu acho que talvez ali faltou um pouco de confiança pro Veiga, ele bateu o primeiro pênalti, e foi lá e bateu, ele fez o papel dele que foi lá e bateu, ele não se escondeu. Só que eu acho que aquele pênalti perdido no tempo normal deve ter abalado ele na hora de bater de novo nas cobranças. Só que na sequência também o Luciano também perde, o que fez o gol na primeira cobrança, o Everton pega também. E aí, cara, todo mundo vai acertando até as últimas cobranças, onde o Jandrei pega o pênalti do Wesley e o Igor Gomes converte para o São Paulo. O São Paulo elimina o Palmeiras no Allianz Parque pela segunda vez. Palmeiras e São Paulo decidem uma classificação nos pênaltis do Allianz Parque. É a segunda vez que o São Paulo elimina o Palmeiras. Então, em disputa de pênaltis no Allianz Parque, por enquanto, só o São Paulo passou. Dois confrontos, 2 vezes deu São Paulo. E é engraçado que o herói do jogo, que seria o Veiga, que já tinha feito o gol no jogo, se ele fizesse o terceiro gol no pênalti, se fizesse 3-0 de novo, o Veiga tá super em destaque. Virou vilão por perder 2 pênaltis. E o Jandrei, que é tão criticado pela torcida do São Paulo, que falam que ele herdou o apelido de chama-gol do Volpe, virou herói. Do mesmo jeito que o herói daquela primeira classificação do São Paulo nos pênaltis do Allianz Parque foi o Volpe. Então, coisas do futebol. Passa o São Paulo vem em busca do seu título inédito de Copa do Brasil. Então, vamos ver o que vai dar. O outro confronto foi Bahia e Atlético Paranaense. Ah, e só coisa ressaltar. Santos e Corinthians, antes do primeiro jogo, eu falei que o Corinthians ia passar e passou. São Paulo e Palmeiras, eu falei que o Palmeiras ia passar e passou o São Paulo. Bahia e Atlético Paranaense, eu falei que o Atlético ia passar e passou. Primeiro que o Bahia, há alguns anos, vinha montando times muito interessantes, vinha tendo apresentações muito consistentes no Campeonato Brasileiro, mas ano passado foi um ano bem ruim do Bahia, caiu, e o time do Bahia ainda oscila muito entre boas e más apresentações, em vitórias que o time joga bem e
derrotas, o time jogou muito mal. E o Atlético Paranaense é um time que vem se consolidando ali como um dos principais times do Brasil. Então, por mais que não tenha o mesmo aporte financeiro que outras equipes como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, é um time que é um time que vem montando boas equipes, vem sendo campeão. Então, você pega aí os últimos, sei lá, de 2019 para cá, 2018, 2019, uma Copa do Brasil e duas Sul-Americanas. Então é um time que está ganhando títulos relevantes, internacionais e nacionais. Tava com uma oscilação grande no começo do ano, mas a chegada do Felipão foi, cara, perfeito. O Felipão acho que tem 17, 18 jogos para o Atlético Paranaense, perdeu dois. Então o time está jogando muito com o Felipão, muito assim, não tem grandes apresentações, faz o arroz com feijão e vence os jogos, que é isso que importa. Por torcedor, o que importa é vencer o jogo. Jogar bonito é um plus, mas para quem torce para um time, o importante é seu time ganhar. Esse é o ponto. Como eu já falei comigo, eu cansei de ver o Palmeiras ser melhor num jogo e perder o jogo. Então eu prefiro que seja pior e ganhe. Então, mas não é o caso, o Atlético Paranaense tem atuações consistentes, vem jogando muito bem com o Felipão e passou pelo Bahia. 2-1 na Fonte Nova e o jogo na área da Baixada, o Bahia até sai na frente, mas o Furacão vai atrás e vira o jogo, então 2 vitórias por 2-1. É um time bem encardido, o time do Atlético Paranaense, não é favorito a ganhar a Copa do Brasil, mas é bem encardido. Para quem for pegar o Atlético Paranaense vai ter dificuldade para tentar eliminar esse time. O time do Filipão ainda, que é pouco copeiro, né? Então, 2-1, o Atlético passa. É, cara, e agora talvez chegue o Daniel Alves, né? Vai chegar já chegou o Fernandinho, talvez chegue o Daniel Alves. Dois jogadores estavam na última Copa. Cara, inclusive, talvez o Daniel Alves esteja nessa Copa agora do Catar. Então vai ficar ainda mais forte o Atlético Paranaense, pode surpreender bastante aí. Outro jogo, Atlético Goianiense e Goiás, eu falei que o Atlético Goianiense passava e passou. Eu entendo que as duas equipes estão na metade para baixo da tabela do Brasileirão, só que o futebol que vem sendo apresentado do Atlético Goianiense é muito superior ao do Goiás, com todo respeito, tá, para quem torce para o Goiás, mas o Atlético Paranaense vem mostrando melhor futebol, vem mostrando melhor projeto. Por exemplo, o Atlético Goianiense está ali ainda vivo na. Foi muito bem na fase de grupos da Copa Sul-Americana, agora eu não lembro se passou ou não. Será que passou? Eu acho que passou, não passou, mas enfim. É um time que já tá num nível, acho que acima do Goiás. 0-0 no jogo com o mando do Atlético. Segundo jogo, o Atlético passou a régua 3-0 no Goiás, sobrando no jogo também. E vai à próxima fase. Outro time encardido que não é favorito. Não acho ele tão difícil quanto o Atlético Paranaense, mas se vacilar, pode ser surpreendido. Mas eu acho que o máximo do Atlético Goianiense pode ser as quartas de final, dependendo de quem enfrentar. Fortaleza e Ceará. Falei que Fortaleza passava. Primeiro jogo com o mando do Fortaleza no Castelão, 2-0 Fortaleza. Segundo jogo com o mando do Ceará, 1-0 Ceará. Primeiro, parabéns às duas torcidas que lotaram o Castelão, que fizeram uma baita festa. O Ceará quase consegue um empate heróico. No final do jogo, lá o Vina faz um gol de longe e depois ele acerta uma bola no travessão, cara. No travessão. Ele podia ter feito 2-0, virar herói do jogo, levar para os pênaltis, mas a bola bateu no travessão. Os deuses do futebol não quiseram uma decisão por pênaltis entre Ceará e Fortaleza. São duas equipes que têm que estar mais atentas no Campeonato Brasileiro, que estão ali próximas à zona de rebaixamento. Na verdade, o Fortaleza está na zona de rebaixamento e o Ceará está próximo. Então, eles precisam se preocupar bastante com o Brasileirão, mas o Fortaleza segue na Copa do Brasil, também não é um favorito a ganhar, enquanto o Ceará ainda está vivo na Copa Sul-Americana, onde vai pegar o São Paulo. O Ceará, inclusive, ele bateu um recorde, ele é o único time a vencer os 8 primeiros jogos, vencer 8 jogos seguidos na Copa Sul-Americana, tá voando, vozando na Copa Sul-Americana, e vamos ver, né? Esse grande confronto com o São Paulo em outra competição, mas as duas equipes ainda vivas em competições de mata-mata de grande porte, um na Copa do Brasil, outro na Copa Sul-Americana. Só que tem que abrir o olho no Brasileirão, né? Porque eu já tive essa experiência, sou palmeirense, né? Eu já ganhei a Copa do Brasil e fui rebaixado no mesmo ano. E é chato o rebaixamento depois de um título. Então, que fique atento às equipes para tentar fugir do rebaixamento. Outro jogo, Fluminense e Cruzeiro. Eu falei que o Fluminense passava e, cara, passou o Fluminense. O time do Fluminense é um time muito bem montado. Deu umas peidoladas no começo do ano, que caiu na Libertadores e na Copa Sul-Americana por besteira. Perdeu para si mesmo, tanto a vaga para a fase de grupos
da Libertadores quanto na fase de grupos da Sul-Americana. E o Cruzeiro é um time em reconstrução, é um time que está começando a ter uma cara, começando a ter esperança. Quando o Cruzeiro caiu para a segunda divisão, passou 2 anos lá, cara, e o cenário era de não melhoria. Depois, quando o Ronaldo chegou, o time agora está encorpado, lidera a Série B, tá galopando de volta para a Série A. Provavelmente ano que vem vamos ter de novo o Cruzeiro na Série A, mas é um time em construção. E quando o time do Fluminense é um time bem montado, inclusive ganhou o estadual, né, no começo do ano. E o Diniz, mano, encaixou o time de um jeito. O time do Diniz está encaixado de uma forma que, incrível que pareça, o time do Diniz é um dos melhores times do Brasil, assim, em questão de futebol apresentado. É impressionante como o time do Diniz joga, como é um time cirúrgico que resolve as partidas. Primeiro jogo no Maracanã 2-1 para o Fluminense. O segundo jogo no Mineirão, cara, primeiro parabéns à torcida do Cruzeiro, que lotou o estádio, fez uma festa bonita, mesmo com o time tomando de 3-0, a torcida apoiou, empurrou, então é legal a torcida compreender o momento do time e apoiar, isso impacta muito na moral dos jogadores, mas falando do jogo em si, 3-0, o Cruzeiro não conseguiu em nenhum momento, na minha opinião, demonstrar força, que é reagir, que é virar o jogo e tudo mais. E o Fluminense, tranquilo, controlou a partida, fez 1-0, fez 2-0, fez 3-0 e passou a régua. O Fluminense na próxima fase. E eu acho que o Fluminense aí parece como um candidato junto com o São Paulo. Para mim, os candidatos é Fluminense, São Paulo, Corinthians e Flamengo. São os grandes candidatos ao título. O resto eu acho que corre por fora. Então, o Fluminense eu acho que é um time que corre por fora, mas é um time interessante para brigar. Não, mentira, eu falei, é um dos favoritos para brigar pelo título. Outro jogo, América Mineiro e Botafogo, eu achei que a América Mineiro ia passar, porque eu achava que o América Mineiro vinha apresentando um futebol melhor do que o Botafogo. O Botafogo, que é o primeiro ano, né, do John Textor lá, o primeiro, segundo ano, mas fez grandes contratações, foi o time que mais gastou na janela de transferências, trouxe o Patrick de Paula, que virou a maior contratação da história do clube, trouxe um técnico estrangeiro, mas o time ainda não encaixou. E assim como o Cruzeiro, o Botafogo é um time em formação. Uma outra pegada, mas é um time em formação. Então, é difícil o time em formação acertar de primeira. Provavelmente ano que vem o Botafogo vai estar melhor, vai estar jogando um futebol melhor, vai estar apresentando um futebol melhor. Mas agora é um momento de oscilação. Tomou de 3-0 na Independência, eu não esperava essa diferença de gols. E no Engenhão ontem tomou também 2-0. América muito consistente eliminando o Botafogo. Corre por fora também, não é favorito ao título. Então, talvez também seja o caminho do América seja cair nas quartas. Vamos ver. O América recentemente em 2020 chegou na semifinal, né? Fazendo eliminação pelo campeão Palmeiras. Vamos ver, pode ser um time que vai te surpreender. E é o único de Minas que ainda tá vivo, né? Porque Cruzeiro e Atlético morreram nessa fase. E o último jogo era Atlético Mineiro e Flamengo, que eu falei que o Atlético ia passar, então esse foi outro palpite que eu errei. Então, eu errei do Palmeiras, errei do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro faz um bom jogo no Mineirão, ganha por 2-1 do Flamengo. Poderia ter ganho por 2-0, algum besta que tomou. Podia ter vencido por mais, inclusive, no Mineirão. E no segundo jogo, cara, o Atlético Mineiro não entrou em campo. Foi jantado pelo Flamengo. Não sei se era o Flamengo que estava jogando muito ou o Atlético Mineiro que estava muito desligado, ou os dois. Mas o Flamengo com a Arrascaeta tem uma grande apresentação, faz 2-0, reverte o placar e passa. E o Flamengo é, obviamente, um dos grandes favoritos a ganhar o título. Então, temos aí para a próxima fase, inclusive, parabéns aí à torcida do. Parabéns e uma nota aí de repúdio, zoeira. Não, mas parabéns para a torcida do Flamengo pela festa, pelo apoio, por ter transformado o jogo numa decisão que era uma decisão. Mas também é triste ver a invasão no Maracanã, né? Pessoas sendo pisoteadas, uma falta de respeito com quem comprou ingresso, com quem entrou no estádio para curtir uma festa, para apreciar um espetáculo, que fez tudo certinho e ter o seu lugar perdido ou ter passado uma situação ruim, porque tem uns imbecil que invade o estádio. E não é a primeira vez, tá? Já é recente, tipo, vira e mexe tem uns babaca aí que invadem o jogo do Flamengo no Maracanã. Então, é triste isso, porque tem gente que se machuca, tem gente que acaba tendo uma experiência ruim, às vezes uma criança que está indo pela primeira vez no estágio tem uma experiência ruim por causa disso. E é chato aí para quem trabalha, né? É ruim para os policiais, é ruim para quem trabalha no estádio. Então acaba sendo uma merda para todo mundo. Então, cara, se você invadir, se você for um dos caras que invadiu o estádio do Maracanã contra o Atlético Mineiro, você é um puta de um babaca. Eu tenho certeza que também invadiu o estádio no jogo contra o Independente,
na final da Copa Sul-Americana de 2000 e, sei lá, 16, 17, por aí, né? Então, você é um puta de um babacão. Mas é isso. Temos os times que passaram, então temos Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Fortaleza, Fluminense, América Mineiro e Flamengo. Desses oito, para mim, os dois do Rio e os dois de São Paulo são favoritos a ganhar. Corinthians e São Paulo, Flamengo e Fluminense são os grandes favoritos. Vamos ter o sorteio para ver quais vão ser as quartas de final, então vai ser definido em sorteio. E aí, antes de começar as quartas de final, a gente volta aqui para falar um pouco mais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí, compartilha com o pessoal, se inscreve no canal. E é isso. Obrigado, até a próxima e falou.